Na narrativa bíblica, os anjos têm sido mensageiros divinos que desempenham um papel crucial em eventos transcendentais. Um exemplo emblemático é a história de Daniel no Antigo Testamento, onde o profeta experimenta uma fuga milagrosa da cova dos leões graças à intervenção de um anjo. Este relato não só destaca a proteção divina, mas também a capacidade dos anjos de libertar aqueles que confiam na providência divina. Para passar de texto a áudio, é necessário que organizes sintaticamente tudo usando vírgulas, pontos finais, começando outro parágrafo, etc. Pois às vezes as IAs de áudio o fazem muito corrido e não há pausas que gerem a narração com o tom e a velocidade que deveria. Dito isso, por favor, dê-me meu roteiro com todas estas características. Além das tradições religiosas, as histórias contemporâneas também abundam em relatos de encontros com anjos. Testemunhos de pessoas que experimentaram eventos extraordinários, desde acidentes automobilísticos até situações de vida ou morte, frequentemente mencionam a sensação de uma presença celestial que os guiou e libertou. Estas narrativas contemporâneas refletem a persistência da crença na intervenção angelical na vida diária. Mas isso não é tudo, porque no coração deste enigma encontra-se uma revelação surpreendente sobre o misterioso arcanjo Miguel. Preparem-se para adentrar no desconhecido e descobrir a verdade por trás destas fascinantes histórias. Bem-vindos a um novo episódio cheio de surpresas e maravilhas. Descubramos o que está fazendo neste preciso momento este poderoso anjo. Como ponto destacado, compartilharei um testemunho surpreendente que revela como os anjos celestiais, liderados por Miguel, defenderam os israelitas em uma recente batalha. Não percam a oportunidade de se mergulhar no mundo espiritual e ser testemunha de como a intervenção divina pode se manifestar de maneiras extraordinárias. Permaneçam conosco até o final para presenciar esta história impactante. Mas antes, abençoe nosso canal. Deixe um gostei e comente algo na seção de comentários. Sua participação ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas. Os mensageiros celestiais estão presentes em todos os cantos e muitas das libertações que experimentamos são verdadeiramente atribuíveis a eles. A Bíblia fornece abundantes exemplos que ilustram o papel destes seres na vida das pessoas, organizando-os em uma hierarquia específica. Entre as categorias sobressaem os serafins e os querubins. Os serafins ocupam uma posição crucial nos céus, como se relata no livro de Isaías, capítulo 6. Suas responsabilidades são de grande envergadura e mantêm-se próximos ao trono divino. Os querubins, por sua vez, têm autoridade direta e cumprem tarefas especiais sob as ordens divinas. Sua proximidade ao trono do Senhor os prepara para realizar qualquer missão atribuída por Deus. Além destas categorias, existem seres viventes, uma espécie única de entidades espirituais que rodeiam o trono de Deus. Suas formas evocam a imagem de um leão, um boi, um homem e uma águia, dotados de um grande poder. Estes seres dedicam-se ao constante culto a Deus, proclamando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Estes anjos são descritos tanto no livro de Ezequiel como no livro de Apocalipse. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, menciona-se: quanto à semelhança dos seus rostos, havia um rosto humano ao lado direito dos quatro, ao lado esquerdo um rosto de leão, ao lado direito um rosto de boi e ao lado esquerdo a face de uma águia. João, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, descreve estes seres viventes da seguinte forma: o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto como de homem e o quarto era semelhante a uma águia. Para passar de texto a áudio, é necessário organizar sintaticamente tudo usando vírgulas, pontos finais, começando outro parágrafo, etc., para evitar que o áudio fique muito corrido. Aqui está o seu roteiro com todas essas características. Dentro dos líderes celestiais, destaca-se o arcanjo Miguel. Os textos bíblicos que o envolvem revelam que ele ocupa uma posição proeminente entre os anjos, sendo não apenas mais poderoso, mas também detentor de maior autoridade.
Miguel desempenhou um papel crucial ao enfrentar desafios como a disputa pelo corpo de Moisés. Além disso, é-lhe atribuído o comando do exército celestial na batalha contra o dragão, conforme descrito no livro do Apocalipse, capítulo 12. Esta posição de liderança sublinha sua importância e protagonismo no âmbito angelical. Entretanto, o que talvez não seja comumente conhecido é o papel extraordinariamente específico que o arcanjo Miguel desempenha no âmbito espiritual, especialmente na proteção da nação de Israel. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 21, destaca-se que Miguel é o príncipe celestial de Israel. O capítulo 12, versículo 10, do mesmo livro, reforça sua posição como o grande príncipe que protege seu povo. Este papel implica que a nação de Israel tem um anjo guardião dedicado, ativo desde tempos imemoriais na esfera espiritual da nação. Suas ações abrangem não apenas o bem-estar das pessoas que lá residem, mas também se estendem a aspectos econômicos, culturais e até a conflitos entre nações. Miguel protege Israel mesmo em tempos de guerra. Para entender este conceito no plano espiritual, podemos fazer uma analogia com o mundo físico. Já ouviste falar da cúpula de ferro? Nos últimos tempos, Israel enfrentou uma sucessão de ataques aéreos com mísseis de grande potência. Estes ataques poderiam ter causado danos irreparáveis a Israel se não fosse por uma tecnologia impressionante conhecida como cúpula de ferro. Este sistema altamente avançado utiliza um radar de artilharia para calcular a trajetória dos mísseis inimigos e os intercepta em pleno voo, fazendo-os explodir antes de atingir seu objetivo. A eficácia da cúpula de ferro a torna uma tecnologia muito valorizada na defesa antiaérea. De forma semelhante, o arcanjo Miguel trabalha incansavelmente em nome da nação de Israel. Observamos semelhanças com a prática militar, onde cada rei, ao formar um exército, escolhe cuidadosamente seus soldados e os prepara para a batalha. Além disso, designa um general para comunicar estratégias, pontos de encontro e locais de ataque ao restante dos soldados. Neste contexto, o arcanjo Miguel assume o papel de líder estratégico na batalha espiritual a favor de Israel. Analogamente a um comandante militar, opera de forma estratégica, seguindo um plano cuidadosamente elaborado. Agora explicarei a razão pela qual o arcanjo Miguel permanece em constante vigilância, garantindo que a nação de Israel não seja eliminada da humanidade. Os cristãos sustentam a crença de que Deus tem um plano especial para Israel, e esta proteção está intrinsecamente relacionada com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Sabemos que Cristo prometeu retornar, mas este retorno só se concretizará quando o povo judeu o reconhecer e o aceitar como seu Salvador. Para passar de texto a áudio, é necessário organizar sintaticamente tudo usando vírgulas, pontos finais, começando outro parágrafo, etc., para evitar que o áudio fique muito corrido. Aqui está o seu roteiro com todas essas características. Durante sua presença na Terra, o próprio povo de Jesus não reconheceu que ele era o Messias, o enviado de Deus. Diante disso, Cristo expressou profunda tristeza no Monte das Oliveiras, dizendo as seguintes palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Este evento se desenvolverá após Israel enfrentar a oposição de todos os seus inimigos como resultado da grande tribulação. Esta profecia que precede a segunda vinda de Jesus é crucial, e ele a entende profundamente. Por esta razão, é imperativo que Deus proteja Israel através do arcanjo Miguel, para que no futuro o povo judeu reconheça Jesus como o Salvador enviado por Deus. Se toda a nação de Israel fosse erradicada como desejam seus inimigos, o retorno de Jesus a esta terra seria impossível. Portanto, é essencial que o povo judeu perseverar até o cumprimento desta profecia. No Evangelho de Mateus, especificamente no versículo 23 ao 39, encontra-se a afirmação de Jesus: Não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. O que levanta a questão se é possível que todo o povo de Israel aceite Jesus.
Para esclarecer este assunto, quero me referir às palavras de Paulo na Epístola aos Romanos. Em nossos dias, observamos um endurecimento na postura da nação de Israel, remontando a um período em que Deus permitiu que os corações judaicos se tornassem mais insensíveis em resposta à sua rejeição a Jesus Cristo. Este endurecimento, em outras palavras, foi uma forma de castigo divino por sua participação na crucificação do Filho de Deus. Paulo menciona no capítulo 9 de Romanos que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem quer, fazendo referência a este fenômeno de insensibilidade que afetou a nação de Israel. O próprio Paulo experimentou perseguição e hostilidade por parte dos judeus enquanto pregava em várias cidades. Tinha pleno conhecimento deste fenômeno de insensibilidade, considerando-o como uma forma de castigo divino pela rejeição ao Messias. A complexidade deste fenômeno reside no fato de que não afeta todos os judeus de maneira uniforme. De fato, existe um grupo limitado que mantém sua firmeza na fé, composto por aqueles judeus que acreditaram antes da era de Cristo, bem como aqueles que sustentaram sua fé enquanto Cristo estava presente e continuam a acreditar até o dia de hoje. É essencial destacar que a quantidade de judeus fiéis diminui devido ao endurecimento que Deus permitiu como um julgamento por rejeitar o Messias. O mistério reside no fato de que este endurecimento afeta apenas uma parte da nação, não a totalidade. Quando Paulo menciona que o endurecimento é parcial, implica que não é uma condição permanente, mas temporária. Deus não abandonou completamente os judeus. Há um tempo designado em que ele se manifestará novamente em graça e misericórdia para com eles. Isso destaca a perspectiva de que este período de endurecimento não será eterno, indicando que, em última instância, Deus não desistiu completamente de seu povo escolhido. O tempo em que Israel permanece endurecido se estenderá até o que Paulo chama de a plenitude dos gentios. Os gentios, como sabemos, são aqueles que não são judeus, uma terminologia usada pela nação de Israel para se referir aos povos não hebreus, ou seja, aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Para passar de texto a áudio, é necessário organizar sintaticamente, tudo usando vírgulas, pontos finais, começando outro parágrafo, etc., para evitar que o áudio fique muito corrido. Aqui está o seu roteiro com todas essas características. Quando Paulo menciona a vinda da plenitude dos gentios, está indicando que haverá um momento em que se alcançará e completará o número predeterminado dos escolhidos. Entre os gentios, estes escolhidos predestinados por Deus, desde antes da fundação do mundo, estão sendo incorporados ao reino de Deus, enquanto Israel permanece em um estado de incredulidade. Embora os judeus não aceitem a fé, os gentios abraçam cada vez mais o Evangelho. A disseminação do Evangelho continua a se expandir por todo o mundo, ganhando cada vez mais crentes entre os gentios. Este progresso persistirá até que se alcance o número predefinido de gentios escolhidos. Deus já estabeleceu um número específico e sabe quando será alcançado. Nesse momento, estes escolhidos entrarão no reino de Deus através da pregação do Evangelho, que enfatiza o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Depois disso, Deus dirigirá novamente sua atenção para os judeus. O terceiro ponto é mencionado em Romanos capítulo 11, versículo 26, que diz: "E assim todo Israel será salvo." O uso do termo "assim" indica que isso ocorrerá após a plenitude dos gentios. Quando fala de todo Israel será salvo, refere-se aos judeus étnicos, a própria raça judaica. Algumas pessoas tentam simplificar esta afirmação, sugerindo que Israel aqui se refere ao Israel espiritual, que inclui tanto judeus quanto gentios. Agora que entendes isso, lembras-te do que mencionei no início deste vídeo sobre o recente episódio histórico em que os anjos protegeram literalmente Israel. Em 1973, desencadeou-se um conflito armado entre Israel e a coalizão de nações liderada por Egito e Síria,
conhecido como a Guerra de Yom Kippur. Este conflito começou com um ataque surpresa do Egito e da Síria contra Israel no dia mais sagrado do calendário judaico, Yom Kippur, o dia da expiação. Surpreendido e cercado de inimigos por todos os lados, o exército israelita enfrentou uma situação crítica com poucos tanques disponíveis, ou seja, com uma proteção insuficiente. Nesse momento de extrema vulnerabilidade, toda a nação de Israel estava em risco iminente de extinção. No entanto, foi nesse momento que ocorreu um milagre. Enquanto as tropas sírias avançavam com seus tanques, um sinal impressionante apareceu no céu, fazendo com que os sírios se retirassem e abandonassem o ataque. Diante deste acontecimento, jornalistas se aproximaram do comandante das tropas sírias para indagar sobre o motivo da abrupta retirada. Sua resposta foi realmente surpreendente. Enquanto avançavam com os tanques, os soldados testemunharam a presença de vários anjos voando, enquanto uma grande mão descia do céu, ordenando-lhes que cessassem seu avanço e abandonassem seu plano de ataque. Diante deste cenário celestial, os soldados optaram por fugir, demonstrando a extraordinária fidelidade de Deus para com o povo de Israel. Que este testemunho te sirva de encorajamento, quer sejas cristão. A Bíblia nos diz que os anjos são enviados por Deus para ajudar todos aqueles que receberão a salvação. Alguma vez já pensaste que neste momento poderia haver anjos ao teu redor protegendo-te em todos os teus caminhos? Claro está, não devemos rezar nem adorá-los, simplesmente estão aqui para desempenhar o seu papel protetor. Cabe mencionar que os únicos anjos que buscam adoração exclusiva são os anjos caídos, ou seja, os demônios. Por isso, é fundamental compreender que os anjos nos ajudam, mas não estão sujeitos às nossas ordens. Quando precisamos de ajuda, devemos orar diretamente a Deus em nome de Jesus, pois apenas Cristo é nosso intercessor. Para transformar o texto em áudio, é necessário organizar sintaticamente tudo usando vírgulas, pontos finais, começando outro parágrafo, etc. Aqui está o seu roteiro com todas essas características. Observa as palavras inspiradoras do apóstolo Paulo. Quem fará acusações contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Glória a Deus, irmãos. Quando Jesus intercede, os anjos vêm em nosso auxílio. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre testemunhamos exemplos de anjos trabalhando em nome dos filhos de Deus. Um exemplo notável é a prisão de Pedro por proclamar a palavra. A igreja orou fervorosamente e, em resposta, o Senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. Pedro estava profundamente dormindo e o anjo teve que acordá-lo batendo nele. As algemas caíram de seus pulsos, a porta da prisão se abriu e Pedro foi libertado. Isso demonstra que esses seres espirituais podem se manifestar e vir até nós conforme a vontade de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, somos exortados a não esquecer de mostrar hospitalidade, pois alguns, sem saber, têm hospedado anjos. A palavra de Deus afirma que podemos receber anjos em nossos lares, como visto no exemplo de Ló, sobrinho de Abraão, que recebeu a visita de anjos para libertar sua família da iminente destruição de Sodoma e Gomorra. Além de contar com os anjos de Deus nos momentos de libertação, podemos confiar que existe um general ainda mais poderoso, o próprio arcanjo Miguel. Isaías profetizou sobre este notável líder, a quem chamou de Príncipe da Paz. Ao finalizar esta jornada pelas profundas verdades da Palavra de Deus, é inevitável não nos sentirmos maravilhados pela supremacia de Jesus Cristo sobre os anjos e a transcendental importância de glorificar o seu nome em todo momento e circunstância de nossas vidas. A Bíblia nos fornece uma perspectiva clara e poderosa sobre este tema, lembrando-nos em Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 20, que em Cristo habita toda a plenitude da divindade e nele somos completos. Esta revelação nos leva a adorá-lo com reverência e gratidão, reconhecendo que ele é o Senhor sobre tudo, incluindo os poderosos anjos que servem a Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículos do 4 ao 14,
encontramos mais evidências da supremacia de Jesus Cristo sobre os anjos, sendo ele proclamado como o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas e objeto de adoração até mesmo pelos anjos. Este trecho nos desafia a elevar nossos olhos e corações para Jesus Cristo, reconhecendo sua divindade e sua autoridade sobre todas as criaturas celestiais e terrenas. Ao glorificar o nome de Jesus, honramos sua posição soberana e nos alinhamos com o propósito eterno de Deus para nossa redenção e salvação. Mas não se trata apenas de reconhecer a supremacia de Jesus Cristo, mas também de compartilhar nossas experiências pessoais de intervenção divina para fortalecer a fé dos outros. No Salmo, capítulo 66, versículo 16, o salmista nos exorta a vir e ouvir as maravilhas que Deus fez em nossas vidas, convidando-nos a proclamar suas obras e glorificar seu nome. Cada testemunho da fidelidade e do poder de Deus em nossas vidas é uma oportunidade para fortalecer a fé de nossos irmãos e irmãs na fé, lembrando-lhes que servem a um Deus vivo e ativo, que intervém a favor de seus filhos. Resumindo, a supremacia de Jesus Cristo sobre os anjos e a importância de glorificar seu nome nos desafiam a viver com uma perspectiva celestial, reconhecendo sua autoridade sobre todas as coisas. Ao compartilhar nossas experiências de intervenção divina, fortalecemos a fé de nossos irmãos e irmãs na fé, inspirando aqueles que ouvem, uma luz que ilumina o caminho daqueles que buscam a verdade. Por isso, te convido a se juntar a esta comunidade de crentes comprometidos. Inscreva-se para mais conteúdo inspirador que te ajude a aprofundar sua relação com Deus e a fortalecer sua fé. Além disso, se esta mensagem te impactou e te motivou a glorificar o nome de Jesus Cristo em sua vida, não esqueça de deixar seu like e compartilhá-la com outros, para que juntos possamos continuar sendo testemunhas vivas de sua grandeza e seu poder. Que nossas palavras e ações reflitam sempre seu amor e sua graça, e que tudo o que fizermos seja para a glória de seu nome. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.